Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai estudar uma introdução a buscas em grafos. Então o que vem a ser uma busca em um grafo? Uma busca é um processo sistemático, ou seja, um algoritmo utilizado para percorrer ou visitar os vértices e as arestas de um grafo. Mas o que a gente pretende com uma busca? A busca é uma exploração. Então, a ideia é explorar o grafo, de modo que a gente possa resolver um problema, uma aplicação que utilize esse grafo como estrutura de dados. Ou então extrair alguma informação da estrutura desse grafo. Por exemplo, o grafo pode representar uma malha viária e eu quero resolver o problema do caminho mínimo entre dois pontos, duas localidades nessa malha. Então, eu vou usar algoritmos que vão percorrer o grafo, percorrer os vértices do grafo, as arestas do grafo, para encontrar esse caminho mínimo. Isso é um bom exemplo. Outro exemplo é tentar encontrar dentro do grafo algum subgrafo que represente alguma subestrutura interessante. E a gente pode fazer isso também percorrendo as arestas e os vértices até encontrar aquela subestrutura do nosso interesse. Existem dois tipos principais de busca que a gente vai estudar na nossa disciplina. A busca em profundidade, que em inglês é Depth First Search, e a busca em largura, que é Breadth First Search. Agora, nesse slide, a gente vê um exemplo de um primeiro algoritmo possível de busca, um algoritmo bem simples. Esse algoritmo é implementado como uma função que aqui está chamada como visitar de V. Fazer uma visita ao grafo a partir do vértice V. Tá? Então, eu posso chamar essa função a partir de qualquer vértice. E a primeira coisa que eu preciso fazer é marcar esse vértice. Por que marcar? Porque a busca ela precisa saber quais vértices já foram percorridos ou visitados. Então, eu preciso de um processo de marcação para marcar por onde eu estou passando no grafo. Depois de marcar o vértice para dizer que ele foi visitado, eu vou percorrer a sua lista de vizinhos. Vocês vão se lembrar que N de V significa o conjunto de vizinhos do vértice V. Então, para todo vértice W que está nesse conjunto, eu vou fazer o seguinte. Eu olho para esse W. Se ele não estiver marcado, a busca ainda não o atingiu. Então, nesse momento, ok, eu vou chamar recursivamente a função visitar agora a partir de W. E o processo continua. Depois que a busca encerrar seu processamento a partir do vértice W, ela volta para eu visitar outros vizinhos de V. Quando esse comando para terminar, então aí eu posso retornar e encerrar essa função. Para a gente compreender melhor como funciona esse algoritmo, a gente tem nesse slide um grafo de exemplo. Ok? Nós vamos tentar fazer uma busca nesse grafo G. E eu posso começar de qualquer vértice. Então, suponha que eu vou começar a minha visita ao grafo, a minha busca nesse grafo, a partir do vértice A. Então, eu vou chamar a função visitar A. Então, quando eu chamo visitar A aqui em cima, qual é a primeira providência que o algoritmo faz? Marca o vértice A. Então, nesse momento, a gente vê que o vértice A está marcado e eu marquei ele aqui em vermelho. E agora eu vou percorrer os vizinhos de A para continuar a busca a partir deles.
olhando para o grafo, o A tem dois vizinhos, o B e o C. Então, a gente vai então escrever a vizinhança de A aqui, N de A, igual a B e C. Eu estou assumindo aqui uma ordem alfabética de rótulos. Eu coloco os vizinhos em ordem alfabética. Mas esse comando para poderia ser executado sobre qualquer ordem nessa lista de vizinhos. Isso aí não vai alterar as características do algoritmo. Pois bem, então, dado que eu escolhi essa ordem, esse comando para aqui visita primeiro o vértice B. Então, o primeiro valor da variável w aqui dentro é b. Então, eu marquei aqui o b em vermelho para saber que eu estou dentro do comando para e o w é igual a b. Agora vem a pergunta. Se b não está marcado, então eu vou chamar visitar b. Realmente, b não está marcado. Ele não está vermelho. Então, eu vou chamar visitar b. Quando eu chamo visitar b, a função visitar a fica suspensa. Ela vai para o fundo da nossa pilha de recursão. E visitar b é empilhado em cima, para saber que a função que eu estou rodando nesse momento é essa daqui. Tá? Então, essa aqui fica suspensa. E agora eu chamo visitar b e começo tudo de novo. Visito b e marco b. Então, nesse momento, o b fica marcado, fica aqui em vermelho, e agora eu vou explorar a vizinhança de b, nesse comando para. A vizinhança de b tem três vértices, o próprio A, que é de onde eu vim, o C, que ainda não está marcado, e o D, que ainda não está marcado. Então, supondo aqui a ordem alfabética, o primeiro valor de w aqui vai ser igual a A. Então, eu marco aqui o vértice A para dizer que W vale A. Agora, pergunta, A não está marcado? Isso é falso. A está marcado. Então, não há nada a fazer. Eu não preciso continuar minha busca a partir do vértice A. Então, nessa iteração do comando para, nada a fazer. Depois, o W vai para o segundo valor do comando, que é C. Então, eu vou me perguntar aqui, se C não está marcado, realmente não está. Então, eu vou chamar visitar a partir do vértice C. Novamente, a função visitar C ela é empilhada acima da função visitar B. A função visitar B fica suspensa e a nossa recursão prossegue com a função visitar C, que está no topo da pilha. Novamente, eu vou visitar o vértice C, então a nossa primeira providência dentro da função visitar é marcar o C. Então, marco o vértice C, agora ele está vermelho, e agora eu vou percorrer os vizinhos de C. C tem 4 vizinhos, ele é um vértice bem conectado. Ele tem 2 vizinhos marcados, o A e o B, e 2 vizinhos não marcados, o D e o E. Seguindo a ordem alfabética, o primeiro valor da variável w dentro do comando para, nessa função, é A. Então, marquei A em vermelho aqui nessa lista. Só que o A já está marcado, então nada a fazer. Vamos agora para o vértice B. Quando w é igual a b, a gente verifica também que b já está marcado, então nada a fazer. A visita não continua daqui. Agora w vai para o valor d, e agora a gente vê que sim, d não está marcado. Então, nesse momento, eu vou chamar visitar d. Então, a função visitar c fica suspensa, a função visitar d é empilhada em cima, na minha pilha de recursão,
E a primeira providência, então, será marcar o vértice D. Então, eu marco o vértice D em vermelho e vou olhar agora a sua lista de vizinhos. O D tem 3 vizinhos, B e C que já estão marcados e o E que não está marcados. Então, indo agora um pouco mais rápido, o primeiro valor de W no comando para é B. Só que B já está marcado, então nada a fazer. Depois, W vai valer C, e C também já está marcado, então nada a fazer. Agora W vai para o valor E, e E não está marcado. Então, nesse momento, eu vou chamar visitar E. Suspendemos a função visitar D e empilhamos no topo a função visitar E. Como E não está marcado, então eu vou marcá-lo. Está aqui, marcado em vermelho. Vamos investigar os vizinhos de E nesse comando para. Então, o E tem 4 vizinhos, C e D que já estão marcados, F e G que não estão marcados. Então, o primeiro valor de W é C. Então, aqui eu marquei o C em vermelho, só que C já está marcado, não há nada a fazer. Depois, W vale D, e D também já está marcado. Depois, W vale F, e F não está marcado. Então, agora eu vou chamar visitar F, que é a função corrente nesse ponto do algoritmo. Marcamos o vértice F, exploramos os vizinhos de F. O primeiro vizinho é E, e não há nada a fazer nesse caso, porque o E está marcado. O segundo valor de W é G. E a gente vê que G não está marcado. Então, eu vou chamar visitar de G. Essa função fica suspensa. Então, entrei em visitar G, marco G. Vamos explorar os vizinhos de G, são apenas 2. O primeiro vizinho de G pela ordem alfabética é o E. Só que o E já está marcado. E o segundo vizinho é o F. Só que o F já está marcado. Então, nada a fazer. E assim, pessoal, a gente chega, então, na primeira função em que o comando para terminou. Não há mais vizinhos aqui para G visitar. Então, é o primeiro retorno de função que a gente vai ver ser executado agora. Quando essa função visitar G retorna, ela sai da pilha. E então a recursão retorna para a função que estava logo abaixo na pilha, que é visitar F. É como se a função visitar G, que foi rodada nesse nó, devolvesse o token para a função visitar F, que estava suspensa, aguardando o retorno do processamento de visitar G. Então, após G ser removida da pilha, nós voltamos para visitar F e a gente observa na função visitar F que os dois vizinhos de F, o E e o G, já foram processados nesse comando para. Então, a função visitar F também já terminou o seu processamento. Então, ela já pode retornar para quem a chamou, que é a função visitar E. O processamento retornando para visitar E,
a gente vê que o comando para dessa função ainda não percorreu toda a lista de vizinhos de E. Ainda falta percorrer o último vizinho, tá? Que é o G. Então, o comando para atinge esse vizinho G. Então, nesse ponto W vale G, só que não há nada a fazer, porque G já está marcado. E então, esse comando para de visitar E se encerra e a função visitar E retorna. Então, ela sai da pilha e devolve o processamento para a função visitar D. Mas na função visitar D, todos os vizinhos de D já foram processados. Então, o comando para da função visitar D, ele termina, né? Não há mais nada a fazer. Então, a função visitar D retorna para quem a invocou, que é a função visitar C. O comando para de visitar C ainda não chegou ao vértice E. Então, na última iteração do para, W é igual a E, só que o E já está marcado, então não há mais nada a fazer e a função visitar C retorna para a função visitar B. Novamente, o comando para da função visitar B ainda não percorreu o vértice D, que é o último vizinho de B. W, então, vale D, só que D já está marcado, então não há nada a fazer. Então, a função visitar D, B, retorna. E, finalmente, chegamos à função original, a primeira chamada, né, que era visitar A, que estava lá no fundo da pilha, aguardando o retorno das recursões. O comando para de visitar A ainda não chegou ao vértice C. Então, W agora vale C, mas C já está marcado. Então, esse comando para termina. Não há mais nada a fazer. Então, a função visitar A retorna para o programa principal e aí encerra-se a busca. Bom, agora que a gente discutiu como que esse algoritmo funciona, como é que ele roda, como funcionam as recursões, as chamadas, a gente pode se perguntar de que forma eu poderia implementar isso praticamente. Então, eu vou aqui especificar melhor como é que a gente monta as estruturas de dados, tá? Para executar esse código aqui. Então, vamos partir para esses detalhes de implementação. Então, a primeira coisa a ser implementada é essa marcação. Estou marcando aqui em vermelho. Como é que eu posso implementar a marcação de um vértice V, que está aqui marcada em vermelho? Como é que eu implemento isso? Eu posso ter um vetor chamado marca, que para cada vértice vale 0, se o vértice não está marcado, ou vale 1, se o vértice já está marcado. Então, marcar V nada mais é do que colocar o valor 1 na posição V desse vetor marca. Uma coisa bem simples. Então, eu vou colocar aqui em azul que esse problema aqui já está resolvido. Ok? Então, obviamente, esse comando C, se W não está marcado, então eu posso traduzir por marca de W igual a 0. Então, aqui eu marco V e aqui eu pergunto se W ainda não está marcado, se marca de W é igual a 0. Ok? Usando essa estrutura de dados.
Então vamos colocar aqui em azul, mais um probleminha resolvido. Agora, como a gente implementa, né, essa parte onde nós percorremos a lista de vizinhos de V com esse comando para? Então essa variável W tem que percorrer todos os vizinhos de V. Ok? Então como é que eu poderia fazer isso? Existe uma maneira bem simples de fazer, que é o seguinte. Eu posso fazer essa variável W percorrer a faixa de 1 até N, tá? Supondo que os vértices do grafo estão numerados de 1 até N. Se vocês se lembrarem, N minúsculo é a variável que a gente usa para designar o número de vértices no grafo. Então, eu faço a variável W percorrer essa faixa e eu aumento um pouquinho o comando C. Então, para W, percorrendo a faixa de vértices. Se o W é vizinho de V, ou seja, se A de V e W é igual a 1, lembrando que A é a matriz de adjacências do grafo, que vale 1, se a posição VW indica um par de vértices vizinhos, e vale 0 se V e W não são vizinhos. É aquela matriz que nós discutimos na introdução a grafos, mais para o início do curso, né? Então, assim, nós implementamos a visita a todos os vizinhos do vértice V, dessa forma aqui. É uma das formas de fazer. Então, lembrando que A é a matriz de adjacências do grafo. E assim, então, eu vou deixar isso aqui em azul para dizer que nós conseguimos, então, especificar estruturas de dados, ok? Para resolver essa função de busca. Para a gente especificar melhor o código, aqui está uma tradução daquele pseudocódigo em Python. Então, essa função aqui é exatamente a função que estava no slide anterior, só que em Python. Em vez de usar o nome A para a matriz de adjacências, eu estou usando o nome mat, que é um nome mais sugestivo. Tá? Então, eu troquei o nome A pelo nome mat. E o restante é todo igual, exceto essa parte em azul que eu acrescentei, que o significado dessa parte azul é bem simples. Eu preciso especificar, por exemplo, que n é uma variável global, porque ela vai vir do programa principal, então esse valor n não está definido aqui dentro da função, ele vem de fora quando a gente faz a leitura do grafo. E eu também vou ter uma outra variável global t, que também vem lá de fora do programa principal, que vai marcar a ordem da visita ou o tempo da busca. Então, quando eu vou visitar um novo vértice, eu somo 1 nesse tempo, ok? E imprimo essa mensagem, visitando o vértice V, que é o vértice para o qual eu acabei de chamar a função visitar, no tempo t. Então, o nosso primeiro vértice vai ser visitado no tempo 1, porque essa variável vai ser inicializada com 0 lá fora no programa principal. Depois, o segundo vértice vai ser visitado no tempo 2, e assim por diante. Isso é muito interessante, porque a gente pode saber qual é a ordem em que os vértices foram visitados. E aqui nós já estamos no programa principal. O programa principal começa solicitando do usuário o número de vértices do grafo, tá? Via teclado. O usuário coloca o número de vértices, que é convertido para um valor inteiro,
Depois, essa parte em azul corresponde à definição e à leitura da matriz de adjacências. Então, essa primeira linha aqui indica a definição da matriz, ou seja, ela é uma matriz toda de zeros no início, uma matriz n por n, tá? Então tem n quadrado posições, todas zeradas. E aí eu vou preencher essa matriz linha por linha a partir do teclado. Então, para ir na faixa até n, o que eu faço? Eu vou imprimir, inserir a linha I da matriz. E aí, então, eu digito toda a linha da matriz, da primeira linha, tá? Converto essa linha para valores inteiros e faço a atribuição, tá, dessa linha diretamente na matriz. Ok? Um detalhe importante aqui é que nós temos n vértices, mas o comando for aqui, for in range n, ele está começando do zero. Por quê? Porque no Python, por padrão, as matrizes começam na posição zero. Então é conveniente para nós que o primeiro vértice seja o vértice zero. E o último vértice será o vértice n-1. Nós temos n vértices, mas eles não estão numerados de 1 a n. Eles vão estar numerados de 0 até n-1. Então, quando o i vale 0, eu insiro a linha 0 da matriz, com os vizinhos do vértice 0. Depois o i vai para 1, o i vai para 2 e assim por diante. Então, aqui eu faço a leitura da minha matriz de adjacências. Aqui eu estou definindo o vetor de marcação, que tem n posições zeradas, e eu estou definindo que o tempo global da busca começa em 0. Então, essas são as inicializações do programa principal, tá? Como está indicado aqui no slide. Inicialização das variáveis. E, finalmente, eu vou chamar a minha busca. Eu estou assumindo aqui que eu vou chamar a busca a partir do vértice 0. Então, basta invocar a função, chamar a função visitar 0, e a partir do vértice 0, essa função recursivamente vai estender essas visitas a todos os demais vértices do grafo. Então, eu não preciso fazer chamadas para cada vértice. A própria função visitar 0 vai se encarregar de chamar recursivamente as visitas aos demais vértices. Então, nesse ponto do programa, nesse if, quando eu chegar aqui, quer dizer que toda a busca já terminou. Tá? Eu só preciso de uma chamada externa desse vértice 0, que, digamos assim, é o pontapé inicial. E aqui, no finalzinho do programa, eu poderia já terminar a minha busca, mas eu quis colocar uma aplicação que é saber se o grafo é conexo ou desconexo. E para isso eu convido vocês a voltarem lá na aula inicial de conceitos básicos, né, para ver novamente a noção de grafo conexo e a noção de grafo desconexo. Então, se o tempo da busca atingiu o valor n, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que todos os vértices do grafo foram visitados, porque, lembrando, cada vez que eu visito um novo vértice, eu somo 1 nessa variável t. Então, se o t atingiu n, é porque a busca, partindo do vértice 0, alcançou a todos os demais vértices. Então, isso quer dizer que há caminhos de 0 para todos os vértices do grafo. Então, o grafo é conexo. Tá? Eu imprimo essa mensagem. Caso contrário, se a variável n não atingiu o valor n, quer dizer que partindo do vértice 0,
eu não consegui atingir todos os vértices do grafo. Isso significa que o grafo tem algumas partes que não podem ser atingidas. Então, o grafo é desconexo. Então, está aí uma maneira simples de você testar se um grafo é conexo ou desconexo no final da busca. Isso é uma pequena aplicação desse algoritmo. Bom, eu deixei o código em Python desse algoritmo disponível para vocês, então seria interessante vocês se divertirem com esse código e rodar esse algoritmo para vários tipos de grafos diferentes e tirarem suas conclusões. Tá? E assim, encerramos essa aula com esse algoritmo introdutório de busca. Obrigado pela atenção de todos.